Boa noite. Oi. Apocalipse capítulo 14. Espero que esse seja um tempo agradável, proveitoso, que você possa gostar dessa leitura. E Deus abençoe você e sua família, que você tenha uma maravilhosa noite após meditar nesse capítulo do livro de Apocalipse. Vamos lá? O Cordeiro e seus remidos. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro, em pé, sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000 que ostentavam, escritos em suas frontes, o nome dele e de seu pai. Nota JP 1. No Antigo Testamento, o Monte Sião foi conquistado por Davi e transformado numa espécie de fortaleza e capital da cidade pré-israelita de Jerusalém, 2 Samuel capítulo 5, versículo 7. No Novo Testamento, e especialmente neste livro, simboliza Jerusalém celestial, a eterna habitação de Deus e de seu povo amado. Hebreus capítulo 12, do versículo 22 até o versículo 24. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Que descerá até a nova terra, onde se implantará completamente o eterno reino de Deus. Apocalipse 21, versículo 2, versículo 3. Como já vimos em Apocalipse 7, 4. Aqui João contempla a imensa multidão dos salvos, todos os selados com o Espírito Santo de Deus. O nome do Filho e do Pai. Ezequiel 9, 4, Mateus 28, 19. Um número tão grande de pessoas que pareceu melhor ao Espírito expressá-lo por meio de uma cifra semelhante ao número das tribos de Israel e dos apóstolos de Jesus. Um valor santo, completo e perfeito, multiplicado milhares de vezes. 144.000 ou 1.000 dúzias vezes 12. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e um estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro, aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a ser oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Nota JP 2. Mesmo considerando que alguns teólogos cristãos interpretam literalmente esta passagem, assim como o número dos 144.000 salvos, é preciso notar que, neste contexto, a mulher representa Israel e que, portanto, a expressão mulheres tem a ver com outras nações, cultos e sistemas de valores. Sendo assim, João está se referindo à grande multidão de pessoas, ainda que seja um grupo específico vivendo durante a grande tribulação e que não se dobrou ao sistema sociopolítico religioso, sistema mundial de valores, ditado pelo anticristo. Ou seja, são homens e mulheres que se mantiveram espiritualmente virgens, castos, imaculados e não se entregaram à sedução e prostituição com os valores mundanos. Mateus 19, 21, Marcos 8, 34. Então, portanto, libertos do pecado da idolatria, que é fornicação. Apocalipse 14, 8, Apocalipse 17, versículo 2, versículo 4. Apocalipse 18, versículo 3, versículo 9, Apocalipse 19, 2.
com todas as implicações, segundo Pedro 2, versículo 20 ao 22. Os salvos serão como aquela primeira parte da colheita, as primícias, que era oferecida ao Senhor em agradecimento por sua graça e misericórdia. Êxodo capítulo 23, versículo 19, Levíticos 23, versículo 9 ao 14, Números capítulo 18, versículo 12, Romanos 16, 5, 1 Coríntios 15, 20. Ao mesmo tempo, o restante da humanidade que preferiu ficar ao lado da poderosa tríade global, ostentará com prazer o número da besta e, como uvas maduras, será reservado para ser ceifado e pisado no lagar da ira do Senhor. Versículo 17 até o versículo 20 deste capítulo. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios e, portanto, são irrepreensíveis. Nota de rodapé 3. O sentido desta expressão é demonstrar que os cristãos sinceros jamais negam sua fé. Termo que nos originais tem o sentido de fidelidade no Senhor. Nos últimos tempos, o sistema mundial, manipulado pelo diabo e seus asseclas, tentará ridicularizar a verdadeira fé cristã e os crentes em Cristo, para mais tarde forçá-los violentamente a negar seu amor por Deus. Nesse momento, muitos cristãos não mentirão e por isso serão martirizados. João 18, 37, Sofonias 3, 13. As 3 proclamações dos anjos. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória. Portanto, a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Nota de rodapé 4. Temos aqui um caso clássico da máxima: os ciclos históricos são pendulares e se repetem. Por isso, as profecias apocalípticas podem ser aplicadas às várias gerações até o dia final. A antiga Babilônia foi erguida na Mesopotâmia, região onde hoje se encontra o Iraque, por volta do ano 626 a.C., e se constituiu do mais prestigioso centro econômico, político, militar e religioso do mundo de sua época. Luxo e depravação moral eram algumas das principais marcas de sua opulência e arrogância. O profeta Daniel referiu-se a ela como a Grande Babilônia, Daniel 4:30. Durante a época de João, suas descrições correspondiam ao Império de Roma, Apocalipse 16:19, Apocalipse 17:5, Apocalipse 18, do versículo 2 até o 21. Em nossos dias, simboliza o sistema mundano de valores que envolve todos os povos da terra e os seduz, embriaga com os ideais de consumo e prazer produzidos pelas nações mais ricas. Contudo, no final dos tempos, uma grande potência mundial reunirá sob sua influência e controle todas as nações da terra e exibirá as mentiras características diabólicas da Babilônia. Sua queda, entretanto, assim como ocorreu com a primeira versão da Babilônia, cerca de 539 a.C., é inevitável
e definitiva. Isaías capítulo 21, versículo 9. Jeremias 51, versículo 8. Seguiu-os ainda um terço anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão. Nota de rodapé 5. O terceiro anjo proclama diante dos céus e da terra a condenação do anticristo e dos seus seguidores. Apocalipse 20, do versículo 13 ao 15. No Antigo Testamento, a ira de Deus é habitualmente ilustrada como cálice de vinho do juízo final. Versículo 10 e versículo 11. A ser provada individualmente pelos incrédulos de todos os tempos e de todas as nações. Salmo 75, 8, Isaías 51, 17, Jeremias 25, 15. Sodoma e Gomorra são exemplos clássicos do derramar da ira de Deus, quando foram destruídas por uma tempestade de enxofre ardente. Gênesis 19, 24. O mesmo juízo será aplicado aos ímpios, incrédulos e infiéis. Salmo 11, versículo 6, Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, 10, Apocalipse 21, 8. Da mesma maneira, beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre, para todos aqueles que adoraram a besta e a sua imagem. E para quem receber a marca do seu nome, não haverá repouso algum dia e noite sem cessar. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Nota de rodapé 6. Um encorajamento aos cristãos para que jamais neguem sua fé em Jesus Cristo, sejam quais forem as formas de constrangimento e perseguição que vierem a enfrentar, especialmente tendo em vista a forte tendência do mundo em se aliar ao anticristo e seus comandos e o trágico final que os aguarda. Mateus 24, 13. Então, ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas labutas, de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. No TJP 7. A expressão original grega aqui usada, habitar ou descansar em paz, revela uma das 7 bem-aventuranças, prêmios. Mateus capítulo 5, versículo 1 até Mateus capítulo 12, versículo 12. Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12, expressas neste livro para aqueles que perseverarem na fidelidade a Cristo. Mateus 11, 28. Os bem-aventurados, muito felizes, são os que conhecem e obedecem a palavra de Deus. Apocalipse 1, 3. Os que morrem fiéis a Cristo. Apocalipse 14, 13. Os que guardam e aguardam o glorioso retorno de Cristo em santidade. Apocalipse 16, 15. Os convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Os que participam da primeira ressurreição. Apocalipse 26. Os que atendem às orientações deste livro. Apocalipse 22, 7. E os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo. Apocalipse 22, 14. Chegou a hora de ceifar a terra. Olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e, assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão.
Nota de rodapé 8. Jesus Cristo, Filho do Homem, Rei dos Reis, é o juiz máximo da história e da humanidade. Apocalipse 1:13, Daniel 7:13, Mateus 3:12, Tiago 4:12. O termo grego original aqui utilizado, faca de colheita, refere-se a uma grande lâmina afiada em forma de foice, usada para colher a safra de grãos, simbolizando o julgamento final. Joel 3:13, Mateus 13, do versículo 30 até o 42. Alguns teólogos cristãos veem nessa passagem uma referência à grande reunião dos crentes com Cristo em seu glorioso retorno. Então, outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade. E a terra foi ceifada, ceifando as uvas da ira de Deus. Então, outro anjo partiu do santuário celeste, empunhando uma foice menor e afiada. E do altar saiu ainda mais um anjo, com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Nota de rodapé 9. Este é o anjo de Apocalipse 8, do versículo 3 ao 5, que tem a responsabilidade de executar o juízo, Mateus 18:8, Lucas 9:54, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. A foice israelita, versículo 14 deste capítulo, própria para a colheita de grãos, consistia em uma lâmina curvada e afiada de ferro, ajustada a uma haste de madeira ou de osso, com um longo cabo. A foice usada para podas e coleta dos cachos de uvas das videiras era uma espécie de faca menor e mais afiada. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. E todas elas foram pisadas no lagar, que ficou fora da cidade, e o sangue que correu do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobriu uma distância de cerca de 300 quilômetros de sangue. Nota de rodapé 10. Lagar era um grande recipiente esculpido na rocha, onde os israelitas costumavam depositar as uvas maduras, que seriam pisadas com os pés descalços, a fim de produzir o primeiro lote de suco da safra, sendo canalizado para outro recipiente inferior. No Antigo Testamento, pisar o lagar era uma metáfora muito eloquente quanto à execução inexorável, da justiça severa, ira de Deus. Isaías 63, versículo 3. Lamentações de Jeremias 1:15. Joel 3:13. Apocalipse 19:15. Nos últimos tempos, esse terrível derramamento de sangue contaminaria os próprios limites da cidade, numa extensão de literalmente 1.600 estádios. Cada estádio equivale
a 185 metros, ou seja, quase o tamanho atual da Palestina de norte a sul. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 15 do livro de Apocalipse. Deus abençoe você e sua família. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Então, fé e tulipas, só lhe deu glória. Vivamos em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor.